Bom dia, meus amores! Hoje é sexta-feira, mais um dia, mais uma semana encerrada, na graça de Deus, né? Então, hoje nós vamos aprender disciplina de Geografia, conteúdo A Divisão Territorial Política. Atividade no livro de Geografia, as páginas são 56 a 51. E depois no livro de reforço 144 a 45, tá bom? Então vamos entender um pouquinho do que é essa divisão territorial política. Vamos lá? Então vamos lá. A divisão territorial política. Para a geografia, um território é uma área sobre a qual o Estado exerce a sua soberania e que abrange todo o solo ocupado pela nação. Os territórios, eles possuem uma área delimitada, por terra ou por água, demarcando os seus limites. Chamamos de limite a demarcação territorial entre duas áreas vizinhas. O limite é definido, normalmente por lei, de qualquer uma das instituições da administração pública, municipal, estadual ou federal. Na esfera da divisa política, os contornos dos municípios são conhecidos apenas como limites, ou dos estados são conhecidos como divisas e os dos países são conhecidos como fronteiras. Então vamos conhecer um pouquinho aí das regiões, tá? Vamos lá, temos aí 5 grandes regiões, né? Então a primeira a gente vai falar um pouquinho sobre a região norte. Ela é bastante conhecida por 2 aspectos principais. É a maior região do Brasil, em termos de extensão territorial, e é a que concentra a maior biodiversidade graças à existência da floresta amazônica. Mais da metade dessa floresta está localizada no território brasileiro. Já na região nordeste, temos várias características bem peculiares a ela. Podemos destacar 2. A primeira dá-se pelo fato de ser a região de colonização mais antiga do país, sendo ocupada pelos portugueses desde sua chegada em 1500. Outra característica peculiar dessa região é em relação ao clima, devido à presença de solos rasos e pobres. Além da proximidade com a linha do Equador, muitos estados possuem o clima semiárido, o que faz alguns rios secarem completamente, além de cidades inteiras ficarem sem chuva durante 6 meses ou mais ao longo do ano. Na região centro-oeste é relativamente extensa, ocupando aproximadamente 19% do território brasileiro. Entretanto, seus estados, Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal, não são muito povoados, tendo uma das menores densidades demográficas do Brasil. Região Sudeste. Ela é conhecida por sua força econômica e suas grandes cidades. Nela estão localizadas São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, algumas das principais cidades brasileiras e importantíssimas para a economia nacional. Fato marcante no Sudeste é a sua população. A região é a mais populosa do Brasil, com mais de 90% de população morando em áreas urbanas. Por fim, não menos importante, a região sul do Brasil tem como uma de suas características a forte presença europeia em seu processo de colonização e povoamento. Assim, possui traços europeus marcantes na arquitetura, na culinária, na população e até no clima, pois é a única do país cujos estados estão abaixo do Trópico de Capricórnio. Façam as atividades, tá bom? E aguardo vocês no Zoom às 4 horas, tá? Para que possamos entender um pouco mais sobre. Um beijo e até daqui a pouco. Tchau!